Comecemos, senhoras e senhores. Pessoas, então é o seguinte, hein? Vou apagar meu quadro aqui, né? Que eu estava em aula agora há pouco. Enquanto eu vou apagando o quadro, eu vou deixar a câmera fechada. Aí, eu vou falando aí mais ou menos o que a gente conversou nos últimos momentos, né? Nos últimos momentos de aula, na semana, na sexta-feira, na verdade, a Tainá até me perguntou se eu já tinha ajeitado o site. Cara, semana passada eu não mexi em nada no site. Não coloquei as aulas, nem atualizei material. Inclusive nem as do Guguinha, né? Porque o Guguinha, ele manda para eu atualizar as dele. Então, talvez vocês sentiram falta lá de algumas boas atualizações no site. Loucura total na semana passada. E acabou que eu não fiz as atualizações. Devo estar atualizando hoje à noite, tá? Aí, Tainá, eu até te mandei o link, né? Porque eu não tinha atualizado antes. Mas vamos lá. Senhoras e senhores, então, a gente vai começar aqui a nossa aulinha de hoje, tá? E eu vou fazendo aqui alguns comentários revisionais do tema que a gente abordou semana passada. Hoje marca a nossa última aula de teoria, tá bom? E se é a nossa última aula de teoria, significa que nós estaremos entrando em um módulo novo a partir da semana que vem. E sexta-feira a gente... Opa, peraí que eu tô só arrastando uns fios aqui, galera. E sexta-feira a gente começa, a gente faz uma aula de exercícios revisionais sobre esse módulo que a gente vai estudar hoje. Então, galera, é o seguinte, eu não é crítica, né? Mas eu não gostei muito da logística da entrega dos materiais, como foram. Então, os novos materiais, eu vou dar um jeito de eu entregar como foi o material de cinemática, né? Foi mais fácil para mim, eu sabia quem ia pegar o material, quem não ia pegar. Agora eu confesso que eu sou meio retardado, meio lerdo para entender as coisas, né, os processos. Então acabou que eu me perdi em relação a quem foi pegar e quem não foi pegar, quem precisa que envia, quem não precisa. Por isso que eu até pedi para vocês entrarem em contato comigo no privado, né? Para eu saber quem é que estava sem material. E aí, povo de Deus? Então, o próximo tema é energia mecânica, tá? Dando a sequência aí. Ele é hiper mega curto, tá bom? Então, o próximo módulo, que o tema é energia, trabalho da força, energia mecânica, tá? Ele basicamente é o penúltimo do módulo de mecânica. Alguém tem interesse de adiantar algum outro conteúdo sem ser o conteúdo, né, trabalho e energia é o próximo, sem dúvida. Ó, deixa eu escrever aqui na sequência. Ó, trabalho e energia. Aquele negócio para falar de trabalho da força, energia cinética, energia potencial gravitacional. Esse aqui é o próximo módulo. Depois dele, nós temos dinâmica impulsiva. Dinâmica impulsiva também hiper mega rápido. Agora, com exceção de eletricidade de ondas, o resto é muito rápido. Literalmente muito rápido. Então você toma cuidado. Ó, trabalho e energia, dinâmica impulsiva, que é para falar de quantidade de movimento, impulso, aquelas coisas todas. Hiper mega rápido também. Depois, na sequência, a gente tem hidrostática, né, que hoje em dia a gente chama de mecânica dos fluidos. Estática. Estática é tão curto que eu estou quase juntando ele junto com hidrostática para ficar mais fácil, mais viável. E gravitação. Certo? Essas são as matérias que a gente pega agora, na ordem. Todos eles são muito rápidos. Estática, para vocês terem uma ideia, uma semana a gente faz. Sacou? Uma aula na segunda, uma aula na sexta, fecha estática. Gravitação, se bobear nisso. 2 aulas, 3 aulas no exercício. Não sei. Sacou? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Aí, galera, peraí só um minutinho. Vou falando aqui, hein? Aí, galera, eu queria que vocês tivessem em mente que dá para a gente adiantar uma coisa maior. O que tem de maior pela frente? Coisa assim maior em termos de volume, expressividade. Nós temos ondas e nós temos circuitos. Essas são as duas maiores. A pior parte a gente já passou, que é a lei de Newton e cinemática, gigantescas, essas duas partes. Então, agora a gente fica com 2 outras que não são tão grandes quanto cinemática e quanto lei de Newton.
mas são partes que a gente tem que dar uma atenção especial e tudo mais. Circuitos e ondulatório. Então, alguém quer dar alguma sugestão ou posso manter a ordem? Trabalho, energia, dinâmica impulsiva, hidrostática, estática, gravitação e continuo. Ou vocês acham melhor que a gente pegue alguma coisa mais... Ô, Giovanelli, Oi! tipo, a opinião minha. Pra mim, dessa forma que você dividiu, tá bacana, porque segue uma mesma ideia, porque essas Uma sequência. matérias, tipo, trabalho e energia, dinâmica impulsiva, tá bem interligado com dinâmica de leis de Newton. Então, eu acho que poderia continuar nesse esquema seu aí, deixar a onda e circuitos elétricos mais pro final mesmo. Ó, Apesar de serem assuntos importantes, né? Que eu sei que sim, cai bastante no Enem. sim. Agora, não vou mentir para vocês. Vocês viram que com essa mudança de calendário do Enem, tipo assim, dezembro a gente vai parar para Natal e Ano Novo, mas a gente vai tocar o bonde de dezembro, normal. Entre aspas, né? Como eu disse, a gente vai fazer aquela parada, Natal, Ano Novo. Mas, cara, o nosso objetivo, né? Isso é uma fala que é comum a mim e ao Guguinha. Janeiro revisional, sacou? Então, nós vamos estar estudando circuitos novembro para dezembro, tá? Aí, tipo, eu também prefiro, Márcio, que seja uma sequência lógica bacana, mesmo porque a gente vai fazer lá em janeiro, né, antes da prova, alguns momentos revisionais. Então, dá para a gente fazer tudo. Pode crer? Então, podemos manter essa linha, galera? Só o Márcio que sinalizou. Sim, podemos. Ó, nossa, que susto! Maravilha, então, fechou. Então tá, galera. É bom que, como o Márcio colocou, e esse é o meu objetivo também, né? O planejamento. A gente segue uma linha lógica. Talvez vocês tenham percebido que, por exemplo, né? O que a gente está discutindo em leis de Newton está interligado com o que a gente discutiu em cinemática. O que a gente vai falar em trabalho e energia, obviamente, está interligado com o que a gente está falando em trabalho e em leis de Newton. Então, tipo, meio que está tudo relacionado, então faz sentido. Tranquilo, amiga Jennifer, de boas? Ô, pessoal, então vamos lá, queridos e queridas. A gente, então, agora oficialmente começando a nossa parte de teoria, né? A gente já discutiu, então, como é que vai ficar as coisas aqui por diante. Olha só, na teoria que eu quero abordar agora, galera, eu tenho que te contar uma coisa muito legal. Na aula passada, a gente fez umas discussões teóricas. Discussões teóricas. Nossa, falei erradaço. E aí, quando a gente apresentou a parte teórica, eu mencionei, por exemplo, algumas situações aí que são extremamente importantes, né? Aqueles casos envolvendo resultante centrípeta. Ó, para quem está aí chegando agora, nós estamos discutindo os casos trabalhados em teoria da página 20 e 21. Né? A gente fez aí a análise da resultante centrípeta, página 20, página 21, ok? A gente falou do primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso e paramos no quarto caso do globo da morte. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo o caso da curva no plano horizontal, que é o quinto caso, e, por fim, a gente vai estar abordando também o sexto caso, o caso da curva inclinada. Né? Esse é mais chatinho, mas vamos discutir todos eles aí na aula de hoje. Para a gente começar, então, vamos tentar discutir alguns exemplos em cima daquela brincadeira que a gente fez. Né? Então, vamos lá, vamos começar suave, suave, suave na nada. Eu queria que vocês pegassem para mim a página 44, ok? A página 44, para a gente fazer alguns exemplos. Comecemos com o 122. Então, ó, página 44 é o exercício 122. Localizem aí para mim, por favor. Bom, vou começar aqui a leitura, hein? Acho que já deu tempo de todo mundo se organizar, né? Sim. Beleza. Comecemos aqui a leitura, hein? Qual que é Ó, o exercício mesmo?
122 da página 44. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá. Se um corpo de massa 2,5 kg estiver fazendo uma curva de raio 10 metros, com velocidade constante de 20 metros por segundo, qual será o valor da força centrípeta nesse caso? Ó, galera, a gente já discutiu. Ó, esse aí é o primeiro exemplo, é um bem picolé mesmo, para falar do que é resultante centrípeta. Né? Nós falamos aí no nosso último encontro que quando a gente fala de força resultante, o produto é massa, aceleração, né? A gente discutiu que a segunda lei de Newton faz referência a isso. Força resultante é massa vezes aceleração. Ô, cara, mas deixa eu me lembrar de uma coisa. Aceleração, então, é quando alguém muda a velocidade. Você tem que tomar cuidado com essas palavras. Porque mudar a velocidade não é só mudar o valor numérico da velocidade, não é só mudar a velocidade em módulo. Velocidade pode mudar quando o cara muda a direção do vetor, ou seja, quando o móvel faz uma curva. Ah, então tem força resultante também quando o cidadão faz uma mudança no vetor velocidade em termos de direção. Perfeito. Ah, a gente até falou em cinemática que a aceleração tangencial tinha a ver com mudança no módulo da velocidade e a aceleração centrípeta era quando o móvel mudava a direção da velocidade. Traduzindo, a aceleração é mudança de velocidade. Se tem aceleração, tem força resultante. Se tem mudança de direção da velocidade, tem aceleração centrípeta. Se tem, então, aceleração centrípeta, tem uma resultante, que nós chamamos de resultante centrípeta. Simples assim, não vamos complicar nada. Beleza, então, professor? Ah, então, se eu manipular direitinho, força resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a gente já conversou quem era a aceleração centrípeta. Força centrípeta é massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Porque nós já sabemos que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. A gente conversou sobre isso. Cara, então, ó, poupei, acabou. Vamos lá, 122. Se um corpo tem massa de 2,5 quilos, a massa do cara é 2,5 quilogramas. Isso. E aí, ele tem um raio de curvatura. Né? Ele está descrevendo uma trajetória curva, cujo raio é 10 metros. Ele quer saber, vem cá, nesse caso, se esse cara tem uma velocidade de 25 metros por segundo, ou melhor, 20 metros por segundo, eu quero saber qual que é a resultante centrípeta. Qual que é a força centrípeta do caso? Galera, aplicação de fórmula, é o primeiro exercício. Ah, esse exercício é muito fácil, gente. Vai cair desse jeito aí no Enem. Abre o olho, hein? Ó, força centrípeta, então, professor, vai ser como? mv ao quadrado dividido por r. Força centrípeta, então, é quanto mesmo? É o que eu quero, né, gente? A massa do cara é 2,5. Velocidade do bicho, 20 ao quadrado dividido por 10. Então, força centrípeta é 20, né? 2,5 dividido por 10, 0,25. Vezes 400, né? Que é 20 vezes 20, 400. E aí, ó, corta esses dois arinhos com duas casinhas decimais, 4 vezes 25. A força centrípeta, então, vale nesse contexto 100 newtons. O que nos dá a resposta da letra B. Pô, galera, muito tranquilinho. Vamos fazer um outro tranquilinho para a gente engrossar o caldo. Ó, mais um tranquilinho. Dá uma olhadinha nesse 125, que ele é um exercício do Enem. Esse aí é do Enem da minha época, tá? Esse 125. Esse aí é daqueles Enems lá, 2004, 2006, 2005. Tá? É do antigo Enem, da minha época, da minha geração. Ó, olha o exercício como é que ele está, hein? Observe o fenômeno indicado na tirinha a seguir. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força... Olha aí, galerinha. Só para a gente ilustrar. Eu sei que ele é bobo. A gente está falando disso, né? Força centrípeta. Se a gente está falando de força centrípeta, então a resposta
só vai poder ser força centrípeta, né? Só que eu quero que você analise que olha o contexto, tenta entender como é que eu sei que é força centrípeta, como é que eu sei que é resultante centrípeta. Cara, ele pega uma garrafa, então, um brinquedo que você já deve ter visto lá nos episódios do Chaves, tem um cano que o cara segura, uma pedra em cima desse cano, e essa pedra está amarrada por uma cordinha que passa por dentro do cano. A corda não está amarrada no cano, mas a corda está amarrada em uma garrafa que está embaixo. Quando ele segura o cano e coloca o sistema para girar, a pedra gira. E a pedra tenta escapar. Com isso, a garrafa sobe. É isso que ele está descrevendo nesse exemplo. Aí ele está perguntando, a força que atua sobre o peso, está ganhando do peso, tipo assim, e produz o deslocamento vertical da garrafa, é que força? Resultante centrípeta. Por quê? Ué, o móvel está tendo uma variação de velocidade. Como é que você sabe? Está girando com velocidade constante em módulo? Meu irmão, se está girando, a velocidade está mudando. Pelo menos em direção. No mínimo, em direção. Então, tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem resultante de forças. Força resultante centrípeta. Pronto. Por isso que eu sei que a resposta do 125 é a letra D. Ah, então tá fácil. Ué, gente, é física, né? Agora vamos começar a dar engrossada no calo. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha comigo na questão número 129. Agora a gente vai começar a botar umas gotinhas de pimenta no troço. Questão 129, meu povo. Agora fala sério, dá uma olhada nessa questão 129 e vê o quanto ela tem cara de Enem, cara. Essa questão 129 é muito carinha de Enem. Ah, desculpa, 130. Eu olhei para uma questão e pensei em outra. 130, tá, galera? Foi mal. Questãozinha 130. E... Vamos juntos na 130. Vendedores aproveitam-se da morosidade do trânsito para vender amendoins, mantidos sempre aquecidos em uma bandeja perfurada, encaixada no topo de um balde de alumínio. Dentro do balde, uma lata de leite em pó, vazada por cortes laterais, contém carvão em brasa. Figura 1. Ah, acho que eu estou entendendo ali, ó. Os caras fizeram tipo um forninho. Isso. Tipo um forninho em uma lata de alumínio. Saquei. Quando o carvão está por se acabar, nova quantidade é reposta. A lata de leite é enganchada em uma haste de metal. Ok. Ah, tipo aquela alcinha, né? Vigorosamente sobre um plano vertical. Desculpa, a lata de leite é enganchada em uma haste de metal, figura 2, e o conjunto é girado vigorosamente sobre o plano vertical por alguns segundos, figura 3. Ah, esse plano vertical, tipo assim, tá girando como se estivesse no quadro. Isso. Ao girar a lata com carvão, fazendo-a descrever arcos de circunferência de raio 80 centímetros, o vendedor concentra-se em fazer com que sejam dadas 2 voltas completas no tempo de 1 segundo. Então ele dá 2 voltas por segundo. 2 voltas por segundo. Tipo assim, 2 Hz de frequência. Isso. Nessas condições, a velocidade escalar média com que o ar, que relativamente, né, a velocidade escalar média com que o ar que relativamente ao chão está em repouso, toca o corpo da lata em metros por segundo, é aproximadamente, basicamente ele está perguntando para nós aí, qual é essa velocidade de giro do bicho? Velocidade escalar, velocidade linear, velocidade, né, tangencial. Ele está perguntando para nós essas características aí, ó. Qual que é a velocidade linear? Na verdade, se eu parar para pensar direitinho,
Essa aí é uma questão mais de movimento circular e uniforme, né? Você visualiza a cena? Eu visualizo, professor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu sei fazer essa questão. Ó, o cara falou que tem um baldinho girando. Isso. Esse baldinho está girando. Tá. Qual o sentido, professor? Esse sentido bem aqui, ó. E aí, esse baldinho está passando aqui embaixo. O raio de curvatura é o próprio tamanho do barbante que está fazendo o paracolé girar. Que ele cita na questão, que é 80 centímetros. Então, o raio de curvatura é de 80 centímetros. Eita! 80 centímetros, professor, mais ou menos 0,8 metros. É verdade. Não vou trabalhar com esse negócio de 80 centímetros. Ele está querendo saber o seguinte, vem cá, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considerando a massa do cara, né? Ele cita a massa do baldinho. Opa, nem vou precisar da massa, sem problema. E considerando π igual a 3, né? A gente vai usar, então, a seguinte manha. Vem cá, conta para mim. A velocidade média com que o ar, que relativamente ao chão está em repouso, toca o corpo da lata em metros por segundo é igual a quanto? Minha nossa, professor, qual que é a velocidade com que esse baldinho está girando? É tipo isso que ele está querendo saber. Qual a velocidade com que esse baldinho está girando? Foi essa a pergunta. Ó, professor, não é por nada não, hein? Mas nessa questão aí, né, eu nem vou precisar lembrar de força centrípeta. Eu só vou precisar lembrar de V ômega R. Para fazer essa questão, só vou precisar de V ômega R. Então, a velocidade linear, a velocidade com que esse baldinho está girando é ômega vezes R. Mas vem cá, ômega, professor, não é a mesma coisa que 2π vezes F? Ah, é mesmo, a gente falou disso em movimento circular. Então, a nossa velocidade é 2π, que é 3, vezes F. F ele falou. Ele falou que o cara estava dando 2 voltas a cada 1 segundo. 2 Hz. Ah, é mesmo, agora que eu lembrei. 2, né, o valor de F, 2 repetições por segundo. Vezes o 0,8, que é o raio. Então, o nosso V vai dar quanto, professor? 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 18. Eita, vezes 2, 12. Jesus! 12 vezes 0,8. Então, nosso V vai dar 1,2 vezes 8, né? Deixa eu fazer aqui de cabeça para não errar, porque eu sou desses. 9,6 metros por segundo, ok? Então, é 9,6 metros por segundo. Tá? Se eu não me engano, essa questão ele pede valor aproximado. Tá? Ele quer saber qual é o valor aproximado disso. Então, a velocidade aproximada, aqui melhor representaria, então seria aproximadamente 10. E aproximadamente 10 nós temos no item E, na letrinha E. Tá? Essa questão eu coloquei ela aí porque eu não coloquei o irmãozinho dela. Estou sentindo falta da irmã dela. É porque essa é uma questão de 2 partes. A primeira parte era sobre a velocidade angular. A segunda é que eu te pedia coisas de força centrípeta. É bom que eu dou uma encaixada na irmãzinha dela aí que está faltando. Aquela parada de contexto a seguir, resolva o tema 1 e o tema 2. O tema 2 eu deixei aí. Dá uma olhadinha nessa 131. Galera, eu vou apagar a primeira parte do quadro, hein? Pode? 131. Pode. Maravilha. A 131 também é bonitinha.
A 131 é bem divertidinha. Na verdade, eu quero fazer a 129 depois da 131. 129 é só para completar, né? Aquela teoria do globo da morte. Estava dando uma olhadinha nela aqui agora. Vamos fazer a 129 primeiro, logo na sequência a gente vai para a 131. Olha a questão 129. Determine a velocidade mínima que o motociclista deve manter para completar o globo da morte, de raio 8,1 metro, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, galera, a gente falou sobre isso, a gente demonstrou a relação envolvendo o globo da morte, né? Globo da morte, lembra aí, quando eu tinha uma motinha passando lá no ponto mais alto do globo, eu tinha duas forças. A força peso e a força normal, que apontavam na mesma direção e no mesmo sentido. A resultante centrípeta, que é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio, era composta, na verdade, pelo peso mais a força normal, mv quadrado dividido por r. Aí eu falei, galera, para completar o globo, o cara tem que ter uma velocidade mínima. Essa velocidade mínima é alcançada quando eu penso que Fn tende a zero. Foi isso que nós construímos na aula passada. Então, para que eu encontre o valor da velocidade mínima, eu tenho que igualar o peso com mv ao quadrado sobre r. Aí a gente cortava as massas e acabou descobrindo a formulinha, ó, V é igual a G vezes R, acho que eu escrevi R vezes G, dentro da raiz. Eu chamei isso aqui de velocidade mínima. Foi a última coisa que a gente falou na aula da aula de sexta. Para determinar a velocidade mínima que o cara tem que ter, eu vou fazer a raiz quadrada de RG. Olha o que eu tenho que fazer se eu não lembro a fórmula. Agora, se você lembra a fórmula, que a gente demonstrou a fórmula do caso 4, se você lembra a fórmula, pá, joga e vai na fé, irmão. Que vai sair muito rapidão, né? Que é o caso dessa questão. Essa questão ilustra muito bem a situação que eu estou tentando mostrar, que é a velocidade envolvendo o globo da morte. Ó, então, professor, conta aí para mim. Quem é esse V? Esse V mínimo que o cara tem que ter? Ué, raiz quadrada do raio, que ele cita na questão que vale 8,1, vezes a gravidade, que vale 10. Então, a velocidade mínima que ele tem que ter para completar o globo da morte é raiz quadrada de 81, que é 9 metros por segundo. 9 metros por segundo, eu tenho que transformar em quilômetro por hora. Ó, então, transformando em quilômetro por hora, 9 metros por segundo, para transformar para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 9 metros por segundo vezes 3,6 vai me dar a resposta de 32,4 quilômetros por hora. 32,4 quilômetros por hora. Essa seria a velocidade mínima que ele tem que ter para completar o globo da morte nessa ocasião. Beleza? Que é a letra 32,4. Letra C. Show. Pode explicar de novo, Tiago, fazendo favor? Oi, desculpa. Pode me explicar essa questão de novo, fazendo favor? Posso sim. Quem foi que falou? Amiga Jennifer? Sou eu mesmo. Ó, amiga Jennifer. Beleza, tranquilo. Jennifer, aqui, o que eu fiz? Aí, deixa eu voltar ao contexto, né? O globo da morte é aquela situação do globo, de uma gaiola em forma de uma esfera, né? Não sei se você viu os Simpsons, mas quando você tem o globo da morte, é quando uma motinha ela vai dar um looping completo nessa gaiola esférica. E aí, ele pergunta, vem cá, qual é a velocidade mínima que a moto tem que ter para conseguir dar o looping completo? Aí você vai pensar assim, ó. Bom, para a moto dar o looping completo, ela em algum momento vai ter que passar pelo ponto mais alto do globo. O cara vai ter que ficar de cabeça para baixo no globo. Se o cara ficar de cabeça para baixo no globo, então eu sei que atuam duas forças no cara lá no ponto mais alto. Força peso e, nesse caso, a própria força normal. Força normal é o apoio que faz na moto.
Se a moto estiver encostada com o teto, então o teto da gaiola aplica a força normal com o intuito de não deixar essa moto sair voando para o espaço sideral. Então eu entendo que tem que ter uma força normal, a força que o teto exerce para sustentar a motinha. Aí qual é a situação limite? A situação limite... aí o que eu fiz, amiga Jennifer? Eu escrevi a fórmula. Força centrípeta, por que eu sei que tem centrípeta? Porque eu sei que a velocidade está mudando a direção. Então eu sei que tem aceleração centrípeta, consequentemente eu sei que tem força centrípeta. Tá. Então, força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Só abrir a fórmula. No lugar da força centrípeta, eu escrevi quem está compondo a resultante centrípeta, que é o peso e a normal. A resultante centrípeta é a soma vetorial de quem está na direção do raio, né? Que nesse caso é P e Fm. Estava na direção radial, só juntei as duas. Então, ficamos com peso mais força normal igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Situação limite. Assim, o cara já está quase que não conseguindo completar o globo da morte. Quando ele está praticamente sem contato das rodas com o teto. Ou seja, quase não tem força normal atuante. Então, é quando ele está quase sem encostar as rodas no teto. Ou seja, é quando eu tenho uma força normal, eu vou dizer assim, que tende a zero. É tão pequeno, mas tão pequeno o contato da roda com o teto que eu posso falar assim, praticamente desprezível, praticamente zero. E aí eu coloco esse Fn tendendo a zero. Se eu faço isso, na minha fórmula sobra peso, que é massa vezes gravidade, igual a mv quadrado sobre r. Cortei as massas, e aí eu vou descobrir qual é a velocidade mínima que ele tem que ter para conseguir essa façanha de completar um looping. É uma formulinha meio que clássica. A velocidade limite, velocidade mínima, é raiz quadrada de RG. Peguei o R, passei para lá multiplicando o G, e passei o 2 do quadrado em forma de raiz do segundo membro. Você entendeu como que eu cheguei na equação, Jennifer? Sim, entendi. Show? Tá de boas até aí? Sim. Beleza, mana? E aí, o restante, galera, o que eu fiz foi completar os dados que ele citou na questão, numericamente falando, para encaixar na equação. No lugar do R, eu escrevi 8,81, né, que ele cita, que é o raio da trajetória, e no lugar da gravidade eu coloquei os 10. Então, a minha velocidade mínima para ele completar o globo da morte é a raiz quadrada de 81, que é 9. Só que eu achei em unidades do sistema internacional. O que eu fiz? Peguei esses 9 metros por segundo e multipliquei por 3,6, né, para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, que acabou me dando o 32,4 quilômetros por hora. Sacou, amiga Jennifer, a questão inteira? Saquei. Show de bola, mana. Aí, galerinha, já faz o copiamento aí para a gente ir para 131. Nossa, 134 a gente faz ela também. A gente vai ter que fazer essa 134 também, meu povo. Alô, meu povo! Cento e 131. Ó, leitura da 131, tá bem assim. A figura representa um plano, né, em plano vertical, um trecho dos trilhos de uma montanha russa. Opa, uma montanha russa, professor? Quanto tempo? Na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva.
Beleza? Ó, o desenho aí. Despreze atritos. Considere a massa total dos ocupantes do carrinho igual a 500 quilos. E a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva, sem perder o contato com os trilhos, igual a 36 km por hora. O raio da curva considerada circular é em metros igual a... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o desenho está me mostrando o seguinte, ó. Eu tenho tipo uma montanha-russa aí, ó, onde o trajeto circular que o carrinho vai fazer é esse bem aqui. Certo? Eu já sei que esse carrinho tem uma velocidade. Beleza, professor? E esse carrinho, ao passar por essa montanha-russa, nesse trecho, pelo menos, eu acabo percebendo, né, que esse carrinho ele vai conseguir realizar essa... lembrei! Essa curva com elevação. Lembra do negócio da curva com elevação? A gente falou da curva com depressão, que é quando a curva ela tem tipo uma vala, e falamos da curva com elevação. A gente até falou na aula passada que tinha uma velocidade máxima que o cara podia ter para passar em uma curva com elevação sem voar. Vocês lembram de um negócio desses? Pois é, a gente discutiu. Foi o terceiro caso, se eu não me engano. Deixa eu localizar aqui. Eu acho que foi o terceiro caso daquelas brincadeiras que a gente contou. Deixa eu ver. Terceiro caso. Olha aí. E aí a gente discutiu qual que era a forma de eu determinar a velocidade dele. A velocidade limite que ele pode ter para passar em uma curva dessa sem perder o contato com a pista. Lá eu ilustrei para um carrinho, né? Aqui o contexto é montanha-russa, mas a lógica é a mesma. Vocês lembram como que é? Qual é a velocidade que o cara tem que ter para que ele passe por uma curva elevada sem perder o contato com essa curva, sem sair voando? Já pensou se aquele carrinho ali, os povos saem voando? Que doideira! Alguém? Pessoal, ninguém lembra. Tem problema não, vamos fazer de novo. Mas eu acho que vai dar uma coisa muito parecida com o que nós vimos agora no quadro, hein? Quer ver? Tenho quase certeza. Ó, então deixa eu ver se eu vou entender. Quando esse carrinho passar nesse ponto, no ponto de sobrelevação, quais são, me fala aí, por favor, quais são as forças que atuam no ponto verdinho? Quando o carrinho estiver passando lá no ponto verde, quais seriam as forças que iam atuar sobre ele? Peso normal, maravilha! Seria o peso puxando o sistema para baixo e a força normal puxando para o angolé para cima. Isso. Peso para baixo e normal para cima, professor. Maravilha então, hein? Engraçado. Engraçado. Então, a resultante centrípeta, eu já sei calcular. Você já sabe, professor? Claro que eu já sei, gente. A centrípeta é mv ao quadrado dividido por r. A centrípeta, nesse caso, é sempre direções radiais. Quem puxa para o centro menos as outras. Ou quem puxa para o centro mais as outras, né? Nesse caso, são vetores opostos. Então, fica peso, que puxa para o centro, menos Fm. Isso compõe a resultante centrípeta. Ó, isso é a resultante centrípeta. Isso é igual a massa velocidade ao quadrado dividido por R. Aí, de novo, quando o cara está quase perdendo o contato com os trilhos, nesse caso, né, com a curva elevada, o que tem que acontecer mesmo quando ele está quase perdendo o contato? A normal tende a zero, isso mesmo, Ana Clara. Então, significa que quando ele está quase perdendo o contato, a gente vai dizer que essa força normal tende a zero. Ele já está quase escapando, quase voando. Se ele está quase voando, então ele quase já não tem contato. Então, eu vou dizer que a força normal tende a zero. E aí sobra o quê? Ué,
Sobra aqui, no lugar do peso, fica a massa vezes gravidade. Lá do outro lado, mv² dividido por R. Professor, aí eu posso cortar os N, ó. Pode. Mas aí vai dar a mesma coisa, ó. R vezes G igual a V². Olha, igualzinho o caso que a gente acabou de utilizar. Ó, então, a velocidade que ele tem é a raiz quadrada de RG. Ah, então, para que ele consiga fazer esse salto, ele tem que ter essa velocidade máxima que ele pode ter, sem sair voando do quebra-mola, no caso ali, né, dos trilhos da montanha-russa, ninguém quer isso, pelo menos eu acho. Então, ele tem que ter esta velocidade. Professor, mas ele já deu esse valor de velocidade. É mesmo. Nessa questão, ele fala, olha, a velocidade máxima que ele pode ter é 36 quilômetros por hora, hein? Claro que eu não vou cair nessa armadilha, né, gente? 36 quilômetros por hora são exatamente 10 metros por segundo. Ah, então, professor, é 10 metros por segundo que entra ali na minha fórmula. Isso. No lugar do V, entra 10, raizona de R, que é o que eu quero, vezes G. Então, vou fazer aqui nesse cantão, hein? Professor, aí nesse caso, então, eu vou ter que tirar aquela raiz. Vai. E como é que eu faço para tirar essa raiz aí? Ué, sei lá. Como que você vai fazer para tirar essa raiz? Deixa eu ver, hein? Ó, 10 ao quadrado, raiz de R vezes 10 também ao quadrado. Uma boa, né? 10 ao quadrado do lado esquerdo dá 100. Isso tudo que está dentro da raiz, tudo ao quadrado, dá isso tudo sem o quadradinho. Corta zerinho de um lado com zerinho do outro. Descubra, então, que 10 metros é o valor do raio. Uhul! Ah, já era Ô, ótimo. Giovanelli, Ué. aqui, por exemplo, se essa questão considerasse que, por exemplo, ele falou que a velocidade máxima para ele não sair dos trilhos é 10 metros por segundo. Perfeito. Então a gente está considerando que ele está a 10 metros por segundo, mas vamos supor que ele tivesse a 8 metros por segundo. A normal estaria mais intensa. Eu teria que considerar ela Perfeito. alguma coisa Desculpa, assim? repete. Eu teria que considerar a normal diferente de zero? Teria, mas aí, nesse caso, quando ele já fala para você assim que a velocidade máxima é 10, você já entende que não tem normal. O que ele poderia fazer, Márcio, era assim, pedir o inverso. Qual o valor da força normal se a velocidade dele é 8 metros por segundo, sacou? Ah, tá, saquei. Porque não existe uma fórmula para a força normal. É isso que eu tava pensando, tipo, como eu poderia calcular se ele não tivesse nessa velocidade mínima ou máxima. Ele sempre vai ter que te dar ou uma ou outra. Traduzindo, a força normal nesse contexto depende da velocidade. Sem a Entendi. velocidade, você não tem como descobrir a força normal. Ah, tá, beleza. Show, mano. Ô, galerinha, só para a gente fechar esses exemplos e ir para a teoria, eu queria que você fizesse comigo o 134, meu povo. Faz aí, galerinha, 134. Vamos junto? Vamos. 134.
Ele fala bem assim, ó, questão clássica para Enem. Isso aqui é a cara do Enem, galera. Quando um carro se desloca em uma estrada horizontal, seu peso P é anulado pela reação normal N exercida pela estrada. Quando esse carro passa no alto de uma lombada, sem perder o contato com a pista, como mostra a figura, seu peso será representado por P', e a reação normal da pista será representada por N'. Com relação aos módulos dessas forças, pode-se afirmar que P menor que P', né? P' menor que P, N'. Tipo assim, ele quer que você analise como é que ficaria o peso e como é que ficaria normal. Mais ou menos isso que ele quer saber. Quando esse carro passa no alto de uma lombada, sem perder o contato com a pista, como mostra a figura, seu peso será representado por P', e a reação normal será representada por N'. Como é que fica o peso e a reação normal quando ele está lá no alto? Porque é o seguinte, ó, eu já entendi que quando esse cidadão está em uma estrada horizontal, o peso dele e a força normal têm o mesmo valor. Por isso que eles se anulam. A questão até fala. Agora, quando ele está lá no alto da parada, ó, está lá no parangolé dos parangolés, eu sei que tem peso puxando ele para baixo, que ele mandou chamar de P'. E eu sei que tem normal puxando ele para cima, que ele mandou chamar de N'. Ele quer saber, vem cá, N' é quantas vezes maior ou quantas vezes menor que P'? Tipo isso que ele quer saber. Vamos analisar P' comparado ao P. Vem cá, qual que você acha que é maior? P' ou P? Responde para mim no chat. Quem é maior? P' ou P? Márcio falou que é o P'. Márcio não é um cara confiável. Alguém coloca aí. Tô zoando, hein, Márcio? Ih, só eu e você, hein, Márcio? Ô, Márcio, nesse caso, eu não queria te dizer, mas houve um erro. Qual que é, amigo Márcio? O peso do cara é o produto massa vezes gravidade. O peso do cara depende da massa e depende da gravidade. O fato dele estar fazendo uma curva, né? O fato dele estar mostrando para nós aí que está tendo uma curva, significa que o peso dele não vai mudar por conta da curva, sacou? Então o peso é sempre massa vezes gravidade. Não mudou a massa, não mudou a gravidade, então o peso vai permanecer igual. Então, eu já vou separar essa informação, hein? Ó, então eu já entendi aqui, pessoal, que o peso e o P' são iguais. Isso. Deixa eu ver se já tem alguma alternativa que eu possa eliminar. Ó, só fico com duas agora. Ou é a letra C ou é a letra D. Aí agora vamos analisar. É a letra C ou é a letra D? Deixa eu ver, hein? Cara, deixa eu ver. Sabe por quê, professor, que eu estou aqui pensando? O quê? Qual que é a resultante das forças aqui? Zero. E aqui em cima, a resultante? Não pode ser zero. Aqui eu tenho certeza que a força resultante não é zero. Por que você sabe que não é zero? Porque tem mudança na velocidade, mudança na direção da velocidade. O móvel faz curva, então tem força resultante sim, porque tem a aceleração centrípeta, mas tem. Tem aceleração centrípeta? Tem. Então, professor, aqui em cima tem aceleração centrípeta. Então, ó, por conta dessa parte aqui de cima, hein? Deixa eu ver se eu entendi. Força centrípeta é mv ao quadrado dividido por r, não é assim que a gente faz? Quem que é a resultante centrípeta? Ué, é uma menos a outra. Então, vai ser P' menos Fn, direções radiais só que sentidos opostos, uma menos a outra.
Isso é igual a mv ao quadrado sobre r. Agora, ó, vou pegar esse menos fn e jogar para lá. P é igual a, vou por partes, P' é igual a mv quadrado sobre r mais fn. Ó, daqui você já desconfia. Pega esse mv quadrado sobre r e joga para o canto de cá. Como é que fica? Lá em cima, hein? Joga pro canto de cá. Esse negócio aqui, hein? Ó. Então, ficamos com P' menos mv quadrado sobre r é igual a Fn', né? Força normal linha. Opa, peraí. A gente disse que P' é igual a P. Verdade. Antes, Fn era igual a P. Agora, o Fn' é igual a P menos alguém. P menos alguém. 50 menos alguém. 200 menos alguém. 1 milhão menos alguém. Ah, já entendi tudo. Fn' é P menos alguém. Traduzindo, o Fn' com certeza é menor do que o P', que é o próprio peso, né? Conseguiram entender a resolução? Sinaliza aí para mim. Beleza? Márcio disse que sim. Márcio, eu e você. Opa, Ana Clara também. Ufa. 3 pessoas até agora. Tá bom demais, né? Tainá falou que sim também. Maravilha. 4 tuts. Que bom. Ô, galera, então a melhor resposta para nós é a letra, ó, N' menor que N, né? Menor que o caso anterior. Moral da história, a letra C é a melhor resposta. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Show! Galera, vamos fechar a nossa teoria? Vamos! Volta aí para mim na página 20, página 21, onde a gente está fechando a teoria. Onde a gente está fechando a teoria envolvendo lá os casos de força centrípeta. Você disse que não sabe se não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Bom, comecemos, senhoras e senhores. Estamos então na página 22, né? Falei página 21, foi mal. Página 22, que é um caso envolvendo curva no plano horizontal. Plano horizontal é tipo uma mesa. É alguém fazendo uma curva como se estivesse sobre uma mesa, né? É o caso clássico das curvas de carros aí nas estradas, aquelas curvas nas pistas de corrida, né? É muito interessante esse caso aí que a gente vai trocar ideia. Então, vamos analisar o seguinte. Esse aí, galera, ó, vou apagar a primeira parte do quadro, hein? Esse aí, então, é o caso que a gente chama de curva no plano horizontal. Curva no plano horizontal é tipo assim, ó. Você vai imaginar, então, que tem um carrinho fazendo uma curva, né? Você está olhando por cima, ó. Isso aí, desculpa, é o quinto caso. Eu estou na página 22. Aí você vai imaginar que tem um carro fazendo uma curva. Ó. Esse carro, ao fazer essa curva, eu queria que vocês visualizassem, imaginassem o carro como um bloquinho. Ao fazer essa curva,
ele tende a deslizar para fora da curva. Ele tende a deslizar para fora da curva. E, professor, é mesmo. A força que age contrário à tendência de deslizamento é a força de atrito. Considerando a trajetória que ele faz curvilínea, a força de atrito é a própria resultante centrípeta. Vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Que a força de atrito é a própria resultante centrípeta? Beleza, Márcio? Maravilha, então, galera. Visualiza a cena, hein? A resultante centrípeta é a resultante de todas as forças que apontam para o centro da trajetória. Você está em cima de um helicóptero, vendo toda a cena. O centro da trajetória tem uma força apontando, que é a força de atrito. Ô, professor, mas e força peso e força normal? Até fiz questão de desenhar o carrinho de frente aí, ó. Olha para o carrinho de frente. Os farolzinhos do carrinho, aquelas grades, ó, parece que ele está sorrindo com você, ó. Imagina aí o carrinho de frente. Relâmpago com arquinhos. Ó, você vai ver o peso dele, você vai ver a força normal, e olha, a força de atrito que eu estou mencionando está aqui, apontando para dentro da curva, mantendo ele preso na curva. Essa é a tal da força de atrito. Ela é a resultante centrípeta. Beleza? Espera aí, então, professor, não é normal e não é peso. Não. Você está vendo o carrinho de frente aqui, ó, vindo para você, ó, fazendo isso, ó. Então, você vai perceber que a força de atrito é a resultante centrípeta. Pô, maravilha, hein, professor? Então, agora está fácil. Já que a força de atrito é a resultante centrípeta, eu vou aplicar na formulinha. mv ao quadrado sobre r. Olha lá. Força resultante centrípeta. Força de atrito. mv ao quadrado dividido por r. Mas olha só que legal, galera. Essa força de atrito, ela não pode ser cinética. Por que não? Ué, porque se for força de atrito cinética, o carro desliza para fora da curva. Eu não quero que o carro deslize para fora da curva. Então não pode ser atrito que envolve deslizamento. Não. Tem que ser um atrito que impede o deslizamento. Então esse atrito aqui é o estático. Perfeito. Só que, cara, dependendo da velocidade, joga em questões práticas. Dependendo da velocidade que um carro faz uma curva, às vezes ele não consegue fazer a curva. Às vezes o carro derrapa na curva e às vezes o carro sai da pista. Você já deve ter visto isso várias e várias vezes nas competições aí de automobilismo. Ou, em alguns casos, de repente, até já viu na pista de verdade. Espero que não, mas pode ter acontecido. Talvez você já tenha visto uma situação como essa, o que não é muito agradável, né? E aí, o que acontece? Acontece, então, que você, vendo uma situação como essas, acaba, então, entendendo que a força de atrito tem um valor que ela consegue segurar o carro na pista, e tem outro não. Tipo assim, dependendo da velocidade que o carro está, a força de atrito que a pista oferece não é suficiente para manter o carro preso a ela. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dependendo da força de atrito envolvida no processo, você não consegue manter o carro preso na pista. Isso. E o caso inverso também é válido. Dependendo da velocidade que você tem, a força de atrito que a pista oferece não é suficiente para manter o carro preso à pista. Peraí. Existe um valor máximo da força de atrito estático, não existe? Qual que é mesmo esse valor máximo? O valor máximo é calculável através da fórmula. Continuando, hein? O valor máximo do atrito é calculável através da fórmula. Atrito estático é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes o valor da força normal. Então, professor, você está querendo me dizer que esse é o máximo atrito que existe. É o máximo. Às vezes a velocidade é tão grande que supera o valor máximo do atrito. E aí o carro
sai deslizando, o que ninguém quer nessa história. Tá, professor, qual seria, se eu tivesse condições de conhecer o coeficiente de atrito da pista, qual seria o valor máximo de velocidade que eu poderia ter para poder encontrar, para poder completar a curva com segurança? Pô, galera, eu já não sei. Vamos ver? Ó, cara, nesse contexto, força normal e força-peso têm o mesmo módulo. Então, como é que eu vou calcular a força normal nesse caso? Do mesmo jeito que eu calculo a força-peso. E a massa, velocidade ao quadrado sobre R do outro lado. Professor, mas aí você vai cortar esses M's. Ou seja, o que eu estou descrevendo aqui não depende da massa. Pode ser um caminhão, pode ser um carro, pode ser um helicóptero, pode ser um avião, pode ser um navio andando na pista. Tá? Tudo que a gente está descrevendo aqui independe da massa. Eu estou cortando a massa. Então, professor, você está querendo me dizer que, olha que lindo, hein? Ó, mi R G, ainda bem que eu não escrevi mi GR, né? Ó, é V ao quadrado. Então, a velocidade limite que o cara pode ter é a raiz quadrada de mi estático vezes o raio de trajetória da curva vezes o valor da aceleração da gravidade. Então, esse aqui é o valor da velocidade limite, a máxima velocidade que o cara pode ter para completar essa curva. Olha só que legal, galera. Então, nós acabamos de descobrir a velocidade limite de alguém para conseguir fazer uma curva na horizontal. E essa curva, né, no plano horizontal, perdão, tenha atrito envolvido entre as rodas do carro e essa pista. Oi, tá um pouco desfocada a imagem, mano? Deixa eu ver se vai voltar, hein? Vê se melhorou. Voltou? Foi de boas? Mas você conseguiu pegar a explicação, Tainá? Claro que tem, de boas. Ó, você conseguiu visualizar até aquela parte onde eu falei sobre o atrito estático? Show de bola. Então, olha, o que a gente sabe? A gente sabe que existe um atrito estático entre a pista, né? Deixa eu pegar uma pista e deixa eu pegar uma roda. Ó, essa é a pista, essa é a roda. A roda do carro, né? Vou pegar o carro como um todo, não a roda. Ó, espera aí. Achei o carro. Olha, quando o carro vai fazer uma curva, dependendo da velocidade que ele está, corre o risco dele derrapar na curva. Ele não conseguir fazer a curva. Tá? Ele pode derrapar. Isso significa que, do ponto de vista da curva, a força de atrito é quem mantém ele preso à trajetória. Então, eu estou tentando te dizer que o atrito estático, nesse contexto, é a força de atrito que faz, né, a força que faz com que a centrípeta exista. Só que o atrito estático, o atrito que impede o deslizamento, ele é um atrito que ele tem um valor máximo. E o valor máximo é definido por... o valor máximo é definido por coeficiente de atrito estático vezes o valor da força normal. Esse é o valor máximo do atrito. Ah, tá. Então, o valor máximo do atrito, ele tem que ser igual a mv quadrado sobre r, porque eu estou igualando a força centrípeta, já que ele é, né, a resultante centrípeta propriamente dito. E aí, o que eu fiz? Naquele contexto, eu sei que força normal e força-peso têm o mesmo módulo, mesmo valor numérico. Então, no lugar da fórmula da força normal, eu escrevi mg, né, no lugar da fórmula da força-peso. Corto os m's, e aí eu disse para a galera, falei bem assim, ó, o que eu estou descrevendo aqui independe da massa. A massa dos caras pode ser 1.000 quilos, pode ser 10.000 quilos. Você viu que eu cortei dos dois lados. Então, o que nós estamos determinando aqui
independe da massa dos móveis. O que sobra para nós de resultado? Sobra coeficiente de atrito vezes gravidade no primeiro lado e sobra v² sobre R no segundo. O R que estava aqui embaixo passei para lá multiplicando. E aí, tiro esse quadrado para lá em forma de raiz, encontramos então a velocidade limite. A maior velocidade que alguém pode ter sem vencer o atrito estático. Porque qualquer velocidade dessa aqui, maior, pode fazer com que eu ganhe do atrito estático. E se eu ganho do atrito estático, eu deslizo na pista. Então, o ideal é que eu mantenha um valor de mv² sobre R sempre menor do que o atrito. Ou seja, que eu mantenha uma velocidade sempre respeitando a ideia de ter um valor, na pior das possibilidades, igual àquele ali. Aquele é o valor da velocidade máxima que alguém pode ter para completar uma curva no plano horizontal sem derrapar. Tipo isso. Sacou, mano? Show de bola. Galera, todo mundo tá sacado até agora? Boa, Márcio. Se ele começar a deslizar, ferrou meio mundo. Por quê? Porque aí já vai entrar em cena o atrito cinético, que é menor ainda do que o estático. E aí, com certeza, a merda vai ser maior do que a gente imagina, sacou? Que ele vai deslizar mais do que a gente espera. Show! Bom, e para completar, a última análise que a gente faz, o sexto caso, envolvendo força centrípeta. O sexto caso é o caso envolvendo a curva inclinada. Cara, esse caso é muito difícil de desenhar. Eu espero que vocês tenham os olhos no coração aí. O sexto caso aqui eu chamo de curva elevada, né? Curva inclinada, desculpa. O que seria essa curva inclinada? Galera, eu não sei o nome das corridas. Eu acho que é NASCAR. Não sei. Aquela do Relâmpago McQueen, lá do filme Carros, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem umas curvas onde os carros vão fazer a curva que eles até inclinam nessa curva. Essas curvas, elas são, tipo, inclinadas justamente para aumentar a força que puxa para o centro. Para aumentar a componente centrípeta. Para evitar que os carros deslizem pela pista. Porque se a curva for no plano horizontal, o cara vai fazer a curva, cara, a tendência dele escapar é muito grande. Então, se eu inclino o carro, tipo um plano inclinado, é como se tivesse uma outra força contribuindo para a centrípeta. No caso, seria o PX, né? O peso tangencial do carro. Então, o objetivo é aumentar mais coisas que façam papel de centrípeta. Para quê? Para aumentar a resultante centrípeta, para evitar que os carros deslizem, derrapem na pista. Isso é muito comum. Qualquer curva fechada da BR que você perceber, das BR da vida aí, sabe? Né? Autoestrada. Você vai perceber que as curvas elas têm umas leves inclinações. Justamente para que os carros consigam fazer a curva com uma velocidade razoavelmente grande, sem exagerar, e isso sem fazer com que o carro deslize. Então, esse tipo de curva oval, né, curva inclinada, ela existe pra caramba aí no nosso dia a dia. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. É tipo assim, ó. Tentei desenhar aí. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos, ó. Eu tô olhando o carro de frente, ó. Ó o carro de frente, os radiadores, ó, as orelhas do carro, tudo bonitinho. Eu tô olhando o carro de frente, ó. Quando eu tô olhando esse carro de frente, observa aí no desenho que a gente sabe que tem duas forças atuando. A força peso e a força normal. Essa aí é uma curva que está inclinada. O cara está curvando e está inclinado.
Ó, eu chamei a inclinação do ângulo aí de θ lá embaixo, tá? O θ que está ali na rampa, eu também vou identificar ele lá em cima. E aí, se a gente estiver parando para pensar em uma situação que inclusive envolve atrito, a gente vai ter que levar em consideração também o atrito envolvido no processo. Aí eu fiz um caso bem simples, sem atrito. Ó, então eu pego essa força normal, eu pego e analiso quem é a força centrípeta, né? A resultante centrípeta é esse carinha que está aí, ó, que aponta para o centro da trajetória. Essa é a minha resultante centrípeta. Bom, professor, e aí tem várias maneiras da gente concluir o que eu quero concluir, tá? Agora, talvez a mais importante de todas seja essa que a gente vai apresentar aí agora. Visualiza a cena. Cara, ó, deixa eu tentar trabalhar aqui com os triângulos, hein? Olha, deixa eu ver. Se eu parar para analisar essa rampa, ó, eu tenho os seguintes vetores no carrinho. O peso e tenho a força normal. A força centrípeta seria a junção de todas as forças que apontam para o centro da trajetória. Agora, olha só que maneiro, hein? Me ajuda aí. Se eu parar para pensar, o ângulo de inclinação da rampa é θ. Por definição, o peso forma 90 graus com o solo, com a terra. Esse ângulo que está aqui em cima é um complementar do ângulo θ. Vou chamar ele de alfa. Então está aí tudo bonitinho, tudo certo. Agora olha só que legal, hein? Se eu parar para pensar, por exemplo, em duas paralelas e uma transversal, né? Nem preciso de tanto, perdoe. Olha para esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o complementar de θ, que é alfa. Aqui, então, forma 90 graus. Aqui, então, também é o ângulo θ. Beleza? Sabendo que esse cara aqui é 90 graus, e olha só que legal, hein? Se eu parar para pensar, né, esse cara aqui também é um ângulo θ. E se eu parar para pensar, ó, esse aqui de cima só pode ser alfa. Porque, olha, por que esse é alfa mais θ? Porque isso tudo tem que dar 90 graus. A força normal forma 90 graus com a rampa. Então, alfa mais θ dá 90 graus. Aqui, como eu sei também que tem que dar 90 graus, ó, então alfa mais θ também vale 90 graus. Por isso que eu sei que esse de cima também é alfa. Traduzindo, eu acabo concluindo que o ângulo que está aqui em cima, formado pela vertical e pela força Fn, é o próprio ângulo da rampa, o ângulo θ, que é o que está escrito aí na parte de teoria, na página 22. Eu só estou chegando à conclusão de que aquele ângulo lá em cima, Fn, em relação à vertical, essa linha pontilhada, também é o próprio ângulo de inclinação da rampa. Espera aí, então é o próprio ângulo de inclinação da rampa? É. Então, agora, com base no que você está vendo ali, ó, com base no que você está vendo aí na apostila, ó, nesse ângulo θ aqui, se eu aplico a tangente de ângulo θ, tangente cateto oposto pelo adjacente. Olha o cateto oposto. É a força centrípeta. E o adjacente? É o próprio valor da força peso, se você parar para pensar. É o próprio valor do peso. Porque, olha, corresponde ao vetor força-peso. Então, peraí, professor. Então, aquela tangente do ângulo θ é força centrípeta dividido pelo peso. Isso. Então, eu acho que eu entendi uma coisa. O quê? Dá para determinar a força centrípeta. Tá? A força centrípeta, nesse caso, é o peso vezes a tangente do ângulo θ. Eu poderia parar por aqui. Só que aí eu estou abrindo a fórmula. Cara, nada demais essa abertura da fórmula, se você parar para pensar. Eu só fiz a análise vetorial. Bom,
Se eu estou concluindo embaixo daquilo ali, ó. Se eu estou concluindo que a força centrípeta é igual ao peso, massa, gravidade, vezes tangente do ângulo θ, e eu já sei que força centrípeta é mv ao quadrado, H, mv ao quadrado sobre R, então eu posso concluir a minha análise, ó, cortando esses m's, e encontrando a velocidade limite que o cara tem que ter. Qual que é a velocidade limite que o cara tem que ter? Tá aí, ó. Velocidade limite ao quadrado é o raio, gravidade e tangente do ângulo θ. Para que o cara consiga completar essa trajetória, para que ele consiga fazer sem sair escapando dessa pista, eu preciso, então, que ele tenha uma velocidade com esse perfil aí, tipo isso. Beleza, galera? Essa demonstração é muito chata por causa da geometria envolvida, né? Por isso que até aí na apostila eu não quis fazer a demonstração geométrica. Falei, não, prefiro citar na aula. A demonstração geométrica, mas não se preocupem com a demonstração. O que a gente tem que se preocupar é com a aplicação da equação, a aplicação da ferramenta. Tá bom? Ô, galera, eu vou parando por aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Giovanelli, Oi, fala, meu amigo Marcos. é só uma curiosidade mesmo, rapidinho. No caso, quando você tem o carro, voltando só no caso do plano horizontal, quando você tem um carro que ele desliza, ele perde esse atrito estático, esse atrito cinético tem alguma coisa a ver com a centrífuga? Tudo a ver com a centrífuga. Tudo a ver. Centrífuga, ô Márcio, é uma força que a gente nem pode tocar no assunto a nível de Enem, sacou? É uma parada que a gente chama de força fictícia. Coriolis, força de Euler, força de Einstein e centrífuga. Né? Então a gente evita citar esse linguajar, evita falar da centrífuga. Ah, tá. É porque, tipo assim, eu nunca vi realmente, eu nunca vi exercício cobrando. Porque o único lugar que eu vi esse negócio de força centrífuga foi na autoescola, que eles falam lá. Mas eu nunca vi em exercício, aí eu fiquei, tipo, na dúvida, entendeu? Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui agora um exemplo. Já que você tocou no assunto, já que é curiosidade, olha o que são forças fictícias. Seja muito, 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 muito específico, Márcio, em relação às definições. Se a definição falar que é, é. Se falar que não é, não é. Definição de força. Força é a interação entre dois corpos capaz de causar repouso, movimento ou deformação. Força é sempre assim. Você tem que ter um causador e um cara que sente a força. Por exemplo, agora nesse momento, peso sobre você. Quem causa o seu peso? A Terra. Quem sente o seu peso? Você. Então, eu sempre tenho que ter dois agentes, um causador e um recebedor da força. Aí agora vamos lá. Meu amigo Márcio, você está fazendo então uma curva. Vou na curva que foi sua pergunta. Você está fazendo uma curva. O que acontece com o seu corpo quando você curva o carro bruscamente para a direita? E vai para a esquerda. Quem te empurrou? No caso, seria a força centrífuga? Isso. Mas toda força é causada por alguém. Alguém sente, alguém aplica. Você sentiu, você foi empurrado. Agora me aponta quem te empurrou. Bom, eu não sei. Exatamente. Esse é o problema. Aqui um outro problema, né? Ó, aqui é o vagão de trem e aqui é para estar o pêndulo, né? Aí o pêndulo está acelerando para a direita. Né? Desculpa, o trem está acelerando para a direita. O pêndulo fica desse jeito. Tá, ok. Se você fizer a análise das forças, você vai perceber que eu tenho
Força de tração, força-peso. Decompõe a tração. Tx, Ty. Ué, cara, como assim a aceleração, a força está apontando para a direita e o cara está deslocado para a esquerda? Aí a pergunta é, quem te empurrou para a esquerda? Porque se tem força, tem que ter alguém para receber e alguém para aplicar. Quem recebeu foi o pêndulo. E quem aplicou? Eu não sei. Por isso é uma bugada na física que a gente chama de forças fictícias. A gente chama essas aí de forças inerciais. É o caso da centrífuga. Essa aqui é chamada de força de Euler. Tem a Ah, tá. centrífuga, tem a centrípeta. Desculpa, centrípeta existe de fato. Tem a centrífuga, tem Isso a aí, Coriolis, né, que é da aula de isso, geografia, tem a de isso aí, Euler, tem a de isso Einstein. foge do nível médio, né? Foge a nível médio. A não ser, Sim. claro, que você vai fazer um militar da vida, um item especial. Aí, Tô longe. quem sabe, irmão? Quem sabe, irmão? Valeu aí, Giovanni. Cara, tentar ainda. Beleza, então, galerinhas. Mais alguma pergunta, meu povo? Beleza. Show de bola, amiga Jennifer. Tamo junto. Então, galera, é isso aí, ó. A gente vai parando por aqui. Aguardo vocês na aula de sexta. Quinta-feira, a aula da turma online. Quem quiser participar, muito bem-vindo. Vocês têm todo o direito de participar, hein? Quinta-feira, turma online, a gente vai falar sobre velocidade média e movimento uniforme, tá bom? Só que lá é bem mais rápido, é 1 horinha de aula. Para vocês fica como revisão. Valeu, galera. Beijos. Uhul.